Pessoal, vamos para a série do Absurdo SA. Inscreva-se no canal, por gentileza, dá uma força pra gente. Vamos fazer uma análise aqui de uma situação simplesmente deplorável. O pediatra põe o seu estetoscópio em uma criança na zona de tórax para o básico de uma consulta dessa ordem, que é avaliar sintomas de chiado no peito, tosse, falta de ar, coriza, qualquer distúrbio pulmonar tão recorrente em crianças, e após a transcorrência normal da consulta é intimado a depor por estupro ou tentativa em relação a um vulnerável. Vocês sabem que aplico aqui um tom muito crítico da medicina e da saúde como um todo, não com o intuito de denegrir de modo algum, e sim com o objetivo de melhorá-lo. Dedico a minha vida a isso há mais de 22 anos, mas o declínio cultural da população brasileira chegou a um ponto que a gente precisa falar disso. O que está acontecendo hoje? Existe uma nova palavra que define o comportamento da população, que é mainstream, sinônimo de corrente dominante. Sabe, o que o povão está fazendo eu faço também. E normalmente o povão faz pautado em ícones de formação de opinião que são verdadeiros imbecis e que poderíamos elencar aqui uma centena deles de cabeça se eu não fosse advogado e soubesse os riscos jurídicos, notadamente da atualidade em relação a isso, né? Os meios de comunicação em massa, notadamente no Brasil, criam uma subcultura ou até uma contracultura visando evangelizar e criar um rebanho de adeptos de um ponto de vista que favorece alguém. Um político, um canal, um jornal, uma revista, uma suicida ideologia. E é assim que a coisa funciona. Jamais o que você lê, ouve, assiste está totalmente isento de opinião, quiçá manipulação. Aí a gente se utiliza de uma teoria, eu amo teorias, vocês sabem, né? E essa é a da regressão média, teoria da regressão média. É aquela que se entende com uma frase. Você já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas que mais convive? É isso, essa é a teoria. Por isso que quando você se empenha em fazer um mestrado, um doutorado, em regra, você evolui. Porque além das aulas e do seu comprometimento para com o estudo, você vai conviver com pessoas que estão profundamente comprometidas com o estudo e o seu progresso é consolidado por isso. Por que eu estou falando disso? Porque é o seguinte, a gente sabe que existem péssimos profissionais em todas as áreas e a medicina não é exceção. Mas quais as chances de um médico, na forma que eu contei, ter tentado estuprar uma criança na frente da mãe dentro de um consultório, uma sala? É muito remota, muito pequena, muito diminuta. Evidentemente, nesse caso, o médico foi rapidamente absolvido. E por que eu fiz aspas? Porque é uma palavra que não se usa nessa fase investigatória, e sim na processual, mas só para vocês entenderem, tá? É a lição que nos resta que esse mainstream, coordenado pela média do povão, tem uma visão de mundo estranha e muitas vezes oportunistas, e em algumas ocasiões responde o inocente que somente estava trabalhando. Triste rumo assola o país. É lamentável. Se você, médico, passar por isso, não deixe de contra-atacar. É muito importante o efeito pedagógico da represália para que as pessoas mensurem riscos ao próximo. A gente tem no Código Penal, no artigo 339, um crime que se chama denunciação caluniosa. E ele pune aquele que deu causa a instauração de inquérito policial ou procedimento investigatório, ou o processo judicial, ou o processo administrativo disciplinar, como, por exemplo, os processos no Conselho de Medicina. Também de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe, ou seja, destinando a essa pessoa crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que sabe inocente. Entenderam? Então você sabe que a pessoa é inocente e a denuncia como forma de vingança, ou seja lá qual for o seu problema. Entendeu?
e aí você pune ela ou tenta, e aí ela tem direito a esse evento de processar criminal, fora a ação indenizatória. Criminal é uma coisa, indenizatória é outra. Então é muito importante você, médico, saber os seus direitos em relação a esses abusos, que você responde no plano processual, tanto criminal quanto às vezes indenizatório, e tem um problema praticamente irresolvível psicológico de lidar com isso por meses, até por anos, em algumas ocasiões, sem ter feito absolutamente nada. Tem ciência dos seus direitos, fico por aqui, aguardo novos temas, novas sugestões e vamos em frente.